Eu tenho a benzedura como uma coisa muito elevada. Bia, eu que te benzo, Deus que te cura. Bia, eu que te benzo, Deus que te cura. Jesus em ti, Jesus perto de ti. Tanto Jesus por ti, nada seja contra ti. Com imagens inéditas das lagoas, praias e dunas de Florianópolis nos anos 70, o cineasta catarinense Jorge Baggio produziu um audiovisual que relembra a efervescência, né, cultural dos anos 70 e suas influências que marcaram uma época na capital catarinense, Florianópolis. E ele fala disso no audiovisual. Jamais um poeta teve tanto para contar. Bem-vindo à Educação e Cidadania. Obrigado. Você chegou a receber uma benzedura quando filmou? Foi a produtora que recebeu a benzedura. Sério? Quem é essa tiazinha? Ela é Dona Hilda, do Pantano do Céu, ela já faleceu. Já? Mas a gente tem uma entrevista bem rica com ela, de umas 2h30, ela contando da adolescência, os causos, as coisas do Pantano do Sul. Então... Ô Jorge, no audiovisual de Mais de uma Hora, você mostra uma Florianópolis dos anos 70, né? Quando assim, verdadeiramente, Florianópolis foi a Ilha da Magia? Ele acabou abrangendo mais os anos 70, né? O início era o objetivo dos anos 70, a gente foi entrevistar o Gelsi Peninha e tal. Isso aí acabou abrangendo toda a história, né? Desde o início, praticamente, assim, dos índios e tal. Mas daí foca mais na chegada dos açorianos e vem os anos 70 também, muito desse trecho. Passada de Itaguaçu para as praias do leste. E realmente, acho que eu ainda cheguei a viver essa Ilha dos Sonhos da Magia nos anos 90, ainda estava bem preservada. Ainda está presente, né? Hoje a gente está numa situação um pouco mais complicada. Como é que nasce um audiovisual na tua concepção? Qual é o ponto de partida? Como é que você idealiza? Não, boa pergunta. Eu acho que é a arte, né? Audiovisual, e ele une duas áreas do ser humano, que é a parte emocional e a racional. Então, assim, acho que o ponto de partida é um sentimento, como quase tudo na vida. É um sentimento. É um sentimento. Bem, vamos falar do Mãe Bip. O que é o Mãe Bip? O Mãe Bip é um outro documentário que derivou desse, inclusive dos relatos do Gelsi Peninha, que é um historiador que trabalhou com o Franklin de Cascais. E o Mãe Bip, ele aborda as populações indígenas pré-colombianas que viveram aqui. Eu acho que nós temos um FQ que pode ir rodando enquanto a gente vai falando dele. Pode nos falando, olha que lindo. E o Mãe Bip, ele aborda essas civilizações que viveram aqui, né? Foi o homem do Sambaqui, depois o Grupo G e os Guaranis que vieram da Amazônia. Povos pré-colombianos que viviam no litoral de Santa Catarina, isso existiu mesmo? E daí toda essa história é contada, eles deixaram muitos vestígios. Mais de 10 mil anos atrás. Isso, e inclusive populações que chegavam a ter a maior média de vida registrada no mundo para a época, né? Devido à riqueza de peixes e da nossa natureza, né? Como é que você mostra isso no vídeo? A gente entrevistou arqueólogos, historiadores e pegou os materiais mais recentes de pesquisas que existem em relação ao assunto e trouxe, né, para as pessoas, tal. Filme Arte, Inovação e Sustentabilidade. Conta um pouco desse filme, que a gente também tem imagens aí para mostrar. Esse filme nasceu no meu trabalho de conclusão de curso de cinema. Eu fiz engenharia antes, né, minha formação em engenharia. E eu encontrei um autor que chamava Andrei Tarkovsky e que também tem essa formação. E a partir dali eu comecei a refletir na história da humanidade, como os casos de inovação e de vanguarda uniam esses dois lados do ser humano, a emoção e a razão. Leonardo da Vinci, Shakespeare, depois Einstein, Steve Jobs, daí movimentos culturais como Bossa Nova, o cineasta Coppola. O Morongo da Mormaer. E aí a gente traz também para a questão do empreendedorismo isso, como a inovação, as matérias-primas estão no ser humano visto inteiro, né? Porque a gente tende a separar, ele é das lógicas, ele é da matemática, ele é das artes, ele é das emoções. Mas o ser humano ele tem os dois lados e os dois devem ser desenvolvidos. O Marafon do Soft Plan chama ambidestria, né? Mas assim, além de equipes transdisciplinares envolvidas em projetos, a gente precisa do ser humano envolvido nos seus dois lados. Então, é uma visão holística do ser humano, né? Então, para você desenvolver uma indústria, uma empresa, um bom negócio, um produto, ou uma sociedade mais sustentável e justa,
você precisa desses dois lados bem desenvolvidos. E existe apoio para essas iniciativas atualmente em Santa Catarina? Ou tem que batalhar muito para a realização dessas ideias tão boas? Eu não faço perfil de me vitimizar, né? Não, né? Então, Vai à luta. É igual qualquer coisa na vida. Se você batalhar e for bom no que fizer, encontrar o teu talento, que eu tive a sorte de poder encontrar um talento, uma coisa que eu tenho segurança de fazer bem feita e a gente se vê como mais uma pecinha, uma engrenagem na sociedade, você sabe que está fazendo teu papel e que aquilo vai dar certo. Só para encerrar, o que tu vais lançar agora? Nós estamos entrando em março, né? Março, abril. A gente tem um belo documentário sendo sobre a vida do João Neto, do Grupo Fontes, agora virou uma holding, uma empresa que cresceu mais de 100.000% em 10 anos, né? E eu tive entrevistando para ele os presidentes dos bancos, no Alto da Paulista. Ele saiu do bairro Ipiranga, aqui em Biguaçu, chegou no Alto da Paulista, topo do poder econômico do continente. Acho que nem ele tem tanta noção ainda desse crescimento abrupto, mas é uma história linda de humanidade, né? Então, a inovação na humanidade. Assim, a relação dele com as pessoas é muito bonita e, ao mesmo tempo, a força de perseverar, passou muitas dificuldades, altos, baixos. Uma história linda que a gente até fala para ele, né? Um roteiro pronto de Hollywood. Isso aí vai acabar virando um longa grande, tá? Jorge, muito obrigada pela presença aqui no Educação e Cidadania. E nós vamos terminar o programa com a cantorinha de uma tiazinha. Vamos lá. Muito obrigada por sua audiência. Até semana que vem. Estava desse jeito, né? Arrumava 10, 12 meninas ali na frente da estrada ou na igreja e dava a mão uma para a outra e cantava. Ah, meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração. Meu galho de malva, meu manjericão, dá 3 pancadinhas no meu coração.